Bom, dando seguimento, tenho o prazer aqui de Janeiro, eu sou Fábio Medina Osório, que, assim como o Marcos também, era um vivo, professor de Hugo Brito Moreira Neto. Fábio dispensa maiores apresentações, foi promotor de justiça no Estado do Rio Grande do Sul, nós trabalhistas sobre o tema da improbidade administrativa, ex-advogado-geral da União, mas acho que talvez uma das principais características do currículo foi essa, né, Fábio, de ter sido muito simples do professor Diogo, pelas mãos do professor Diogo, ter chegado à orientação do professor Garcia de Teria na Espanha, que o levou a fazer brilhante tese de doutoramento sobre improbidade administrativa. Mas, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Fábio Medina. Bom dia a todos. Quero inicialmente registrar o carinho de encontrar a Cleia, me encontrar aqui nesse momento, minha querida amiga, aqui para lhe dar um abraço, lhe dar um beijo, saudades, né? Meu padrinho, nosso convívio. Mas quero agradecer a Flávio Amaral Garcia, presidir os trabalhos, também encontrar os amigos. Quero agradecer ao José Carlos Vasconcelos dos Reis, sempre tão amável pelo convite. Quero cumprimentar o Fernando Barbalho Martins também pela presidência dos trabalhos nesta manhã, e também em seu nome saudar o Leonardo Espínola, que lamentavelmente não pode estar presente, mas é um querido amigo, cumprimentar a Natália Giordano, e não poderia ser diferente, parabenizar pela brilhante palestra do meu amigo Carlos Ari Sunfeld, que é um dos maiores juristas deste país. Falar sobre tendências do direito administrativo contemporâneo em um seminário em homenagem a Diogo Figueiredo Moreira Neto, sem dúvida alguma, é um tema extremamente apropriado, porque Diogo Figueiredo Moreira Neto foi sempre visionário e precursor nesta matéria, apontando para frente as tendências do direito administrativo brasileiro e até do direito administrativo mundial. Foi assim a sua trajetória como jurista, ou seja, ele trabalhou enxergando além do seu tempo. Recordo que um dos seus trabalhos paradigmáticos, inclusive, foi tratando do direito administrativo ambiental, tratando da visão sobre o direito ecológico, ou seja, isso lá nos idos dos anos 70, ou seja, como uma fragmentação do direito administrativo, é considerado precursor do direito ambiental na América Latina, o chamado direito ecológico. Diogo Moreira Neto foi apontado como precursor desta tecnologia na América Latina. Portanto, isso já mostra a sua inovação. Mas eu não posso deixar de prestar esse depoimento pessoal sobre a nossa trajetória e o sonho de Diogo Moreira Neto também a respeito do IDAERJ, tantas ocasiões que estivemos juntos, desde o nosso doutoramento, lá nos anos 90, em 1998, com o professor Garcia de Teria, Cleia, eu, Diogo, e Marcos Juena também convivemos muito. Organizamos, eu e Marcos Juena, um livro em homenagem a Diogo Moreira Neto, onde reunimos lá também vários dos juristas que estão aqui contribuíram pela obra coletiva. Apontávamos lá
com aquelas contribuições, tendências do direito administrativo. E Diogo participou, na Complutense de Madrid, na construção de um instituto que nós fundamos em conjunto com o professor Garcia de Enterri, o Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, o IED, que reúne uma centena de catedráticos hoje da Espanha, da Alemanha, da Itália. E o seu sonho aqui no Rio realmente era essa reunião com seus discípulos deste Estado, da Procuradoria Geral do Estado, a fundação do IDAERJ. Nós construímos este sonho, esse legado, que foi a fundação do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, que completa 15 anos agora, em 2018, junto com o professor Eduardo Garcia de Enterri, que selecionou pessoalmente os juristas que integraram esse instituto. E ao fundá-lo, realizamos diversos seminários internacionais em conjunto. Isso é muito importante registrar para resgatar essa memória, e que Cleia participou de tantos jantares e ocasiões em que pudemos reunir, pudemos festejar e trazer esses juristas, inclusive com o doutoramento honoris causa do professor Eduardo Garcia de Enterri, o único doutoramento, aliás, honoris causa do professor Eduardo Garcia de Enterri no Brasil, único, e ele tem tantos mundo afora, foi concedido pela nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu e o professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, lado a lado, concessão do doutorado honoris causa do professor Eduardo Garcia de Enterri, Cleia, junto sempre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós temos muitas memórias, efetivamente, a saudade bate nesse momento. Foram muitos vinhos, muito Ramon Pata Negra, muitas festas. Quando ele ia a Madrid, sempre era uma festa, porque eu, na época, promotor de justiça, não tinha muitos recursos, e lá, quando o professor vinha, eu arrastava ele para os restaurantes e ele pagava todas as contas. E, efetivamente, a Cleia recorda tudo disso, os vinhos eram caros, e aí o professor dizia: mas Fábio, eu preciso, esses vinhos são caros, esses catedráticos, gostam de beber aí, professor. E aí ele vinha, e o professor vinha, e lá com o professor eu aprendia a fumar charutos, e adquiria alguns hábitos, e aí eu decidi, a partir daquele momento, sair do Ministério Público. Fábio, você vai sair do Ministério Público, você vai ter que sair do Ministério Público, eu acho que você vai realmente trilhar uma vida no setor privado, você vai acabar saindo, você vai ver, você vai trilhar outro caminho. O professor realmente teve uma influência decisiva na minha vida. E se tornou, inclusive, meu padrinho de casamento. Então, nós temos essa história longa, uma trajetória bastante importante. Falar sobre as tendências do direito administrativo contemporâneo, bastaria realmente ler os livros, que foi o conjunto da obra do professor Diogo Moreira Neto, também do Carlos Ari Sunfel, que eu acho que retrata muito bem as obras não só escritas e produzidas, mas também essas obras coletivas e até os seminários. Por exemplo, nós poderíamos aqui ver o conjunto das contribuições nesse seminário. Poderíamos, então, refletir sobre as tendências do direito administrativo contemporâneo. O temário que está sendo tratado aqui já não refletiria o que é o conjunto das tendências do direito administrativo contemporâneo, falar sobre consensualidade e cooperação, administração policêntrica, deslegalização, inovações disruptivas, enfim, administração pública privatizada, administração pública eletrônica, administrações públicas sem Estado, tudo isso, enfim, são tendências do direito administrativo contemporâneo. Todos esses temas que são tratados aqui não deixam de espelhar tendências do direito administrativo contemporâneo. Cada um deles, então, o próprio seminário em si já traduz todas essas tendências. Qual seria, portanto, o objeto da minha fala propriamente dita? Pois bem, eu pretendo mostrar um pouco
o que é a evolução do direito administrativo, como ele surge e para onde ele deve caminhar, do meu ponto de vista. O direito administrativo, ele surge no final do século XVIII, ele surge como... E se nós pensarmos o direito administrativo, deveríamos pensar também o direito administrativo anglo-saxão, o direito administrativo continental europeu. Se olharmos o que é o direito administrativo continental europeu, é o direito administrativo francês. Então, efetivamente, esse direito administrativo francês, o direito do qual nós somos herdeiros, esse direito administrativo, ele tem o seu nascimento a partir da Revolução Francesa, e ele é um direito administrativo que surge no final do século XVIII, evolui no século XIX, é um direito que tem a sua especialização a partir do berço do direito civil e que se fortalece na jurisdição do Conselho de Estado francês. Então, é um direito administrativo que se conceitua, como diria Eduardo Garcia Echeverria, como direito estatutário, o direito que regula a atividade da administração pública. Ora, e é um direito tipicamente como direito público, direito que nasce de outro ramo jurídico, do direito civil, direito que regula a atividade da administração pública e direito que, lá em suas origens, era mais verticalizado, que tinha características típicas de uma determinada época, que se reveste também de notas próprias de um determinado contexto histórico e que evolui a partir também da característica de cada país, mas na cultura continental europeia. Agora, se olharmos para o direito anglo-saxão, já veremos que não há distinção entre direito público e direito privado, já veremos que o que ocorre é uma outra evolução do sistema common law, da equity, que é o direito inglês, que depois tem outro tipo de característica, o próprio direito norte-americano, e que há, sim, o direito de agências, que é um outro tipo de direito sobre o controle do Estado, que também se pode dizer, não exatamente administração pública, mas que também há um poder público que é controlado, que se poderia dizer que é uma espécie de direito administrativo, mas é uma evolução de um direito que controla a atividade do Estado. O curioso é que, ao longo do século XX, muitas vezes, nós veremos que os tratadistas, os autores do direito administrativo brasileiro, não abordam, por exemplo, o direito pela perspectiva do sistema common law, ou do direito anglo-saxão, como se ele não existisse direito comparado. Abordam apenas como se o direito administrativo nascesse exclusivamente do seu sistema continental europeu. Direito francês. Então, a história do direito administrativo, ele brota do direito francês, do direito continental europeu, e evolui como se não existisse o direito anglo-saxão. Essa é uma realidade muito curiosa nos manuais de direito administrativo. No entanto, essa evolução, nós poderíamos enxergar, existe paralelamente, e o que ocorre no século XXI é, exatamente, já lembro que nos seminários do professor Eduardo Garcia Echeverria, isso lá em 1999, nós participávamos, eu e o professor Diogo Moreira Neto participamos, aliás, como os únicos brasileiros, sempre participamos da Escola de Catedráticos do professor Eduardo Garcia Echeverria. Eu, embora não sendo catedrático, mas trilhei esse caminho, mas participamos uma reunião anual da Escola de Catedráticos, e já discutimos nesse seminário Garcia Echeverria
Quer dizer, lá em 1999, essa globalização das fontes do direito e essa tendência, que eu diria que é uma tendência contemporânea na teoria geral do direito, de globalização das fontes, de uma certa mescla dos sistemas normativos, tanto da influência do sistema continental europeu sobre o sistema anglo-saxão, quanto vice-versa. Isso já acontecia no final dos anos 90, com bastante intensidade, ao ponto de o direito legislado avançar sobre na Inglaterra, que se via claramente, havia uma exposição crescente nesse sentido, e o direito anglo-saxão também avançando sobre os sistemas europeus. E o que ocorre? Então, que o direito administrativo, propriamente dito, e eu percebo que há essa tendência, ele deve ser percebido, ele deve ser visto ou estudado também dentro deste contexto. Qual é o contexto? É o da junção desses sistemas que cria uma perturbadora sensação de insegurança jurídica, principalmente para o nosso modelo, que é mais frágil, modelo brasileiro, eu digo. E por que ele se torna frágil, cada vez mais frágil, ou pelo menos existe uma sensação de busca por maior segurança jurídica e, ao mesmo tempo, uma fragilidade, um paradoxo nessa expectativa? Porque o que se percebe e se verifica em alguns autores é que o diagnóstico de que existe o principialismo jurídico, o direito administrativo é um direito como ponderação, é um direito jurisprudencial, e aliás ele nasceu como direito jurisprudencial mesmo. Maurice Oyu tratava o direito administrativo como direito jurisprudencial, o direito foi produzido pela jurisprudência, mas hoje se observa lá a revolução do novo Código de Processo Civil com a inserção da teoria dos precedentes, que, aliás, foi inserida no novo CPC para a jurisdição civil, mas para a jurisdição penal não. Né? E deixa um vácuo, por exemplo, no direito administrativo sancionador, que se deve observar para o âmbito do processo civil, para o âmbito do processo penal não, e para o âmbito do processo administrativo. Essa teoria dos precedentes, ela será obrigatória? E como será trabalhada a teoria dos precedentes, quando se sabe que essa teoria dos precedentes, ela depende de uma série de características que são próprias e são características trabalhadas por séculos na cultura do direito anglo-saxão, do direito inglês, do direito norte-americano, que depende de um rigorismo formal dos processos daqueles sistemas jurídicos, de padrões de prova, da distinção entre o processo escrito e o processo oral, que nós não temos aqui. E simplesmente não há cultura dos precedentes. Então, a teoria dos precedentes é inserida e, à luz desse princípio da segurança jurídica, há quem diga que é inconstitucional, como é o caso do Nelson Nery Júnior, mas se sabe que é inserida à luz desse princípio da segurança jurídica, mas para a jurisdição civil. E onde mais se precisa de segurança jurídica, que seria a jurisdição penal ou a jurisdição do direito administrativo, eu diria estrito sensu. E quando nós pensamos em direito administrativo, quer dizer, se coloca também a reflexão, o direito administrativo ele é apenas estatutário, eu sustento que não. O direito administrativo, a tendência que se perceba cada vez mais que ele não é apenas o direito que regula a atividade estrito sensu da administração pública. Ele não regula apenas a atividade da administração pública, quer dizer, fica claro que se o direito administrativo ele é aquele direito, como dizia Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, o direito adjetivo que trata da atividade da administração pública
como é o direito judiciário, o direito que trata da atividade do Poder Judiciário, ele fazia essa distinção. Não. O direito administrativo também ele é aplicado pelo Poder Judiciário. Então, isso no plano material, ele é direito material também. Ele é direito material e ele é direito processual. Se ele é direito material e ele é direito processual, a teoria dos precedentes se aplica também no âmbito da administração pública. E se aplica à administração pública, eu penso que é uma tendência, ou deveria ser uma tendência contemporânea, extensão dessa perspectiva para o processo administrativo. Mas isso não está previsto. E uma aproximação cada vez maior entre o rigor do processo judicial e do processo administrativo. Então, à luz desse temário que nós percebemos aqui, desse vasto temário que nós temos lido no universo de seminários, principalmente o Daerj vem organizando, e Carlos Arissunto participa, e Diogo Moreira Neto sempre idealizou em suas obras, vislumbrando as tendências contemporâneas do direito administrativo, com as novas tecnologias, com as novas abordagens, com os múltiplos problemas que vêm surgindo na chamada era da complexidade. Outra grande tendência que eu entendo que seja possível perceber é, talvez, uma fragmentação. Assim como o direito administrativo surgiu numa maior complexidade da fragmentação do direito civil, logo se observou que do direito administrativo nasceu o quê? Nasceu o direito ambiental. E depois nasceu o direito urbanístico. Então, como é a teoria do nascimento dos ramos do direito? Pouco se fala sobre isso com maior clareza. Como nascem os ramos do direito? Por exemplo, o direito administrativo sancionador, eu entendo que já é um ramo jurídico com autonomia científica. Quando nasce um ramo do direito, ele ganha autonomia científica, o direito administrativo, ele ganhou uma cátedra. Ele nasceu, ganhou autonomia científica quando ganhou uma cátedra na França, lá no século XIX. Então, ganha princípios próprios, ganha autonomia científica, passa a assumir contornos que elucidam, que iluminam o seu estudo. Primeira disciplina, por exemplo, de Direito Administrativo Sancionador no Brasil foi fundada nos cursos de mestrado e doutorado da Federal do Rio Grande do Sul. Nós fundamos isso em 2004. Primeira do Brasil. Veja, aí você vai estudando como são fundados os ramos do direito. Eu penso que uma tendência no direito administrativo contemporâneo é o surgimento de novos ramos do direito. Isso é muito próprio também do direito anglo-saxão, quer dizer, as ramificações e as especializações. Porque ele não dá conta de cobrir, com a sua nomenclatura, temas tão diversos. Os temas são múltiplos. E a especialização e o surgimento de novos ramos jurídicos para cobrir as matérias subjacentes parece uma tendência quase inexorável diante dessa multiplicação de demandas, de desafios do século
no século XXI, da transdisciplinariedade. Há quem diga, inclusive, que a própria dogmática jurídica está em crise, o próprio sistema anglo-saxão, há quem duvide de que ela exista na sua pureza como ela existe no modelo continental europeu. Mas a verdade é que são algumas tendências contemporâneas, eu me permito aqui apontar, lembrando que as transformações são muito velozes. Em 1981, Eduardo Garcia de Renteria escreveu um livro importante, que era A Constituição como Norma. E lá, ele mostrou que o direito administrativo invadiu a Constituição de uma tal forma que deu densidade a inúmeros direitos fundamentais e tornava, assim, a Constituição dotada de normatividade propriamente dita. Do contrário, ela era vazia. A Constituição espanhola, ele estabeleceu uma controvérsia muito interessante com Pablo Lucas Verdú, que era um outro constitucionalista, porque uma Constituição apenas com normas vagas, imprecisas e sem outros ramos jurídicos em seu interior, tornava-se uma Constituição despida de normatividade. Então, essa foi uma tendência do constitucionalismo contemporâneo, o de absorver outros ramos do direito no seu interior. E os constitucionalistas passaram a ser o quê? Penalistas, administrativistas, enfim, especialistas de outras matérias, ou seja, se tornaram juristas que não eram apenas constitucionalistas. E os administrativistas, que são eles? Ora, eles passaram a ter que dominar também o direito constitucional, mas hoje, também eles administrativistas, também nós administrativistas, temos que dominar outras matérias que são subjacentes ao próprio direito administrativo e que estão aqui descritas nestes temas que subjazem, porque o direito administrativo, ele traz para dentro de si outros assuntos que são transdisciplinares. E pode ocorrer que surjam ramos jurídicos, como ocorreu com o direito ambiental, ou com o direito administrativo sancionador, ou com outros, o direito da ordem econômica, por exemplo, direito econômico, o direito antitruste pode ganhar autonomia e se fortalecer como ramo jurídico autônomo. São algumas questões importantes que eu me permito aqui suscitar para reflexão, na verdade, dos senhores e senhoras que prestigiam neste momento a memória do professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, que sempre gostou de provocações enfim, questões intrigantes e que me pareceram atuais dentro desse contexto histórico. E, mais do que tudo, lembrar que Diogo Figueiredo Moreira Neto, até os seus últimos dias, sempre foi muito inquieto, sempre foi muito aberto à inovação, sempre foi muito animado com a vida, sempre foi muito entusiasmado com as perspectivas. E da mesma forma, o que eu vejo é que a nossa disciplina, o direito administrativo, com todas essas expectativas que nós temos aí, de desafios, hoje ela tem uma grande potencialidade. Por quê? Porque justamente
é um instrumental de que dispõe o Estado para colocar a serviço da cidadania grandes transformações de que necessita o país para realmente avançar. E para isso tem ocorrido, enfim, estudos e avanços importantes. Juristas têm se dedicado com qualidade, estudos têm ocorrido, e isso nos dá entusiasmo para continuar cada vez mais nos dedicando a esse tema tão importante do nosso país. Muito obrigado.